A segurança da informação não conhece cloud, né? Não só segurança, muita gente de infraestrutura também acaba não conhecendo cloud e muitas vezes migra da forma que está o ambiente em casa, tornando a nuvem mais complexa do que ela necessariamente precisa ser. Redcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Para quem não me conhece, eu sou Matheus Borges, diretor comercial aqui na Red Belt Security. E hoje vamos falar de segurança na nuvem, um plano moderno para resiliência a ameaças. E aqui comigo, como sempre, a turma peso pesado, especialistas de mercado, com uma bagagem gigantesca para acrescentar e agregar muito na discussão. Do meu lado, Renato Conceição, CISO da Lojas Marisa. Obrigado, Renato, pela Eu presença. que agradeço, espero ajudar bastante o pessoal aí que está nos assistindo. Bom demais. Cristiano Machado, também com a gente aqui, gerente de TI e segurança na Caidu. Obrigado, Cristiano, pela presença. Eu que agradeço pelo convite, prazer estar aqui, espero contribuir também com o Boa, conhecimento, com o que a gente tem aí para compartilhar. vai ser bom demais. E Leonel Conte, Faz tempo, né? faz tempo, né? Você tá sumido. Saudade de você, Eu também Matheus, tô com vambora. saudade de você, cara. Vamos jogar umas pimentinhas na Vamos, mesa aqui, vamos ó. lá. Vamos? Boa. E turma, a gente já estava batendo um papo aqui de bastidores, falando sobre os desafios de segurança em cloud, segurança na nuvem, né? E segurança na nuvem, quando a gente pensa em segurança antes de termos o boom de nuvem, eram segurança de modelos legados. E aí entra a nuvem, aqueles modelos de segurança de antigamente já não funcionam na nuvem, né? Então aí já nasce um desafio. Quando a gente fala na quantidade de cargas de trabalho dinâmicas na nuvem, que aumenta ou é impulsionado pelo aumento da superfície de ataque, que é expandida, que dá um desafio de visibilidade. E isso tudo, essa complexidade toda, gera um atraso na resposta a incidente, uma dificuldade de responder com tanta complexidade. Temos alguns dados aqui que a nossa querida Gabi preparou para a gente discutir, mas eu queria jogar na mesa já para a gente discutir um pouco desses desafios. Quais são os desafios na percepção de vocês? O que é mais desafiador? É a migração segura para a nuvem? É fazer uma segurança que já está lá? Ou é fazer toda aquela gestão de custos de nuvem que você preparou para uma, mais uma segunda que você está usando também, você não preparou e ela simplesmente vem com embalo? Ou nem vamos multi-cloud. Exatamente. Vamos desbravar isso um pouco mais. Começando aí, Renatão, fala com a gente um pouquinho sobre desafios. Acho que vocês falaram bastante coisas, bastante problemas que a gente a gente atua diariamente, né. Uma é a questão da habilitagem, né, do planejamento que você faz para cloud. Nunca vai ser certeiro. Então chega no final do mês, você tem um aumento considerável do custo de cloud, isso é um problema. Eh, muito hoje acho que a maioria das empresas vivenciam. Mas, voltado à segurança, o que eu posso perceber e até a falar aqui, é que é muito mais difícil você pegar um ambiente que já está em cloud e você aplicar segurança do que, obviamente, você fazer a migração ali, né. Mas as 2 opções eu vejo problemas, né. Primeiro é a questão do conhecimento em cloud, né. O pessoal acha que realmente: "Não, cloud é fácil, vamos criar um servidor aqui, vamos fazer isso aqui". E segurança também, o pessoal tem uma visão de cloud, hoje, eh que a segurança, que é facilitada, só que, eu como já trabalhei em empresas de cloud, eu pude perceber que a segurança da informação não conhece cloud, né. Isso faz com que, o custo da nuvem seja elevado, né. Não só segurança, muita gente de infraestrutura também, acaba não conhecendo cloud e muitas vezes migra da forma que está o ambiente em casa, né, tornando a nuvem mais complexa do que ela necessariamente precisa ser. Então, eu acho que um dos principais desafios de segurança da informação relacionados à cloud é conhecer realmente como funciona a cloud, né. Então eu acho que esse é um desafio para toda empresa. Primeiro é conhecer cloud, tanto infraestrutura, segurança, pessoal de redes. Às vezes você está numa reunião
e aquela conversa que o pessoal tá querendo fazer infraestrutura em cloud já não encaixa com o que é a realidade de cloud hoje, né, e segurança também é a mesma coisa. Então acho que, assim, o principal problema, um dos principais problemas hoje de cloud, é realmente conhecer o funcionamento de cloud. Boa, muito bom. Exatamente. Concordo 100% com o que o Renato tá falando. Assim, eu tenho uma vivência com cloud de aproximadamente 4 a 5 anos, tá. Tá. E como que nasceu a utilização da cloud, na nossa no nosso dia a dia? Fizemos um projeto durante a pandemia e naquele momento, pô, a gente só trabalhava com lojas físicas, né, na empresa. Então, assim, veio a pandemia, fechou tudo. Puts, acabou a receita da companhia. Então, assim, como que a gente faz agora esse projeto que tá indo pra cloud? Meu, para tudo. Aí fala: "Putz, mas e aí? A gente tem um contrato na mesa que visa uma redução de custo agregado à melhoria do serviço. Pega o seu on-premise e leva tudo pra cloud". E essa você deu o contexto de pandemia, né? Pandemia. Deve ter sido aquele assim, tira daqui, joga pra cloud, mas pra ontem, amigão. Pronto, É isso? exatamente. Então, assim, você tem um prazo curto, aí a flexibilidade e a facilidade da interface gráfica, que é clique, né, próximo, clique, aí te leva àquela sensação de que: "Nossa, É lindo, estou é num fácil. ambiente maravilhoso, Estou na cloud. tudo muito fácil, tudo muito lindo", e aí é onde que gera toda aquela quantidade de vulnerabilidades. Então, assim, Custo alto também. elevadíssimo, né, porque assim, no geral, pela falta de conhecimento, você vai colocar hardwares, né, na teoria, né, através dos cliques, que não tem necessidade. Aquela compatibilidade, que você faz um comparativo do on-premise versus o que está em cloud, o que eu tenho de hardware aqui para processar na cloud, não necessariamente ele é igual, e nunca vai ser, no geral nunca é, É. tá. Tem mais performance, tem umas as escalabilidades que você consegue fazer, na qual poderia trazer uma redução. E um outro ponto que além disso tudo, é que aquela solução que você fez o lift and shift, meu, ela não nasceu para aquilo, ela não nasceu para cloud. Não necessariamente vai funcionar da mesma maneira, né? Não funciona. Isso aí já te falo assim, experiência própria, não funciona. Na verdade, você só está levando sua infraestrutura de forma virtual e ela vai estar alocada em outra região. Isso Às quando vezes você transfere só o problema, né. Exato. isso quando não falam que ele menciona lift and shift, né, e quando não falam, fala assim: "Não, não, então faz o seguinte, sobe um bare metal aqui em cima, que tá tudo bem, a sua Isso, aplicação vai rodar". A hora que você vê a conta no dentro do seu exa FinOps, você vai falar assim: "Meu pai do céu". Mas aí, já trazendo a pimenta que a gente tinha comentado, até mesmo para a gente levar essa discussão frente a cyber, vamos dizer assim, temos 2 posições aqui que aí, acho que é legal ver essa discussão entre vocês. Você cuida de infraestrutura, e cyber, Exato. e você está só como CISO. Quando você tem infraestrutura junto com o gestor que é na sua posição, infraestrutura acha que cloud vai subindo e coloca lá e eles operam como se fosse um on-premise, né, o dia a dia deles é como se fosse um on-premise. E aí você tem o cara de segurança que quer o controle da cloud, para poder mensurar, entender risco e entender outras coisas. Como que é para vocês 2, você que cuida de infra junto e para você que está só com segurança da informação? É difícil, né, é um convívio difícil, eh, porque realmente, entra naquela questão: "Poxa, a segurança da informação tá puxando o tapete nosso aqui, tá bloqueando algumas coisas, eu preciso subir isso rápido, Tira acesso? tira acesso". O fato é que, assim, muitas vezes você olha, por exemplo, uma cloud pública: "Ah, tem 60 certificações, vou jogar lá", isso não quer dizer que eu tenha 60 certificações no meu ambiente. Ela vai te dar condições para que você tenha. E segurança, ela vai, muitas vezes, para um lado de uma certificação específica que talvez você tenha necessidade de ter, né. Seja um PCI, seja um RIPS, seja uma certificação que você necessite. Então os controles, realmente, acabam sendo puxados por segurança da informação. Mas aí entra na grande questão, pessoas, altamente qualificadas em cloud, e infraestrutura principalmente, elas te dão maior flexibilidade para a segurança, porque ela sabe que o controle que precisa ser feito, eh, é mais facilitado quando eles têm o conhecimento em mãos, né. Então eu acredito que,
Para esse tipo de questão, né, o que vale realmente é o conhecimento entre as áreas, tá, daquele momento específico que você está vivendo em cloud, seja migração, seja, alguma adequação, né, existe a possibilidade de você adequar cloud, por exemplo, eh, security by design, fazer o security by design, o privacy by design. Então, assim, você tem movimentos ali anteriores, você pode adequar para que a infraestrutura não comece a puxar alguns problemas para a segurança. Mas é difícil, o convívio é realmente difícil, porque existe agilidade e não é que segurança vai puxar essa agilidade não. Perfeito. Quando o ambiente tem maturidade de cloud, essa agilidade já vem, né, com segurança. Exatamente. Eu vou falar com a visão, levando em consideração o leque que eu exerço hoje, tá? Qual que é a diferença quando eu não me deparo com um CISO na minha frente? O negócio se torna simples, mas eu tenho uma visão de segurança, porque assim, esse leque está debaixo de mim. Então, assim, quando eu começo a fazer uma análise de um projeto, que a gente começa a analisar o by default, o by design e para onde que ele está tendenciando, é uma ISO, é um PCI, é um Bacen, aí a gente já começa a interagir no projeto logo quando ele nasce. Aí tá um dos segredos do processo como um todo, tá? Se dentro da companhia que você está atuando, essa convivência de quando um projeto ele está lá no embrionário, iniciativa de um projeto ou de alguma coisa que vai virar um negócio grande, e se você não participou desde o começo, aí se torna um problema. Porque a infraestrutura ela tem um prazo para entregar a atividade na qual não necessariamente a segurança vai estar embarcada. Isso é um grande problema que a gente passa no dia a dia. No varejo é pior ainda, tá? Porque assim, o varejo ele quer acompanhar a moda, e a moda ela é muito dinâmica, toda hora muda. E no geral, a tecnologia tem que acompanhar, senão ele se torna, um problema para expansão. Certo. O que eu sinto hoje, que eu vejo no dia a dia, é que como eu tenho um leque de segurança do meu lado, eu já entro e falo assim: "Ó pessoal, estamos indo no caminho errado. Estamos indo na contramão. Se a gente seguir nesse caso, vai dar esse problema, assim, assim, assado, e eu já vou trazendo a alternativa. Ó. Recomendo você ir nesse caminho. Você vai ter o mesmo resultado, a mesma entrega, né? E a gente vai entrar de forma segura. Pode ser que a gente não trate todos os casos, né? Porque quando você começar a olhar no detalhe, putz, está passando uma série de coisas. Desde o desenvolvimento seguro, né? Que é um detalhe que a gente. Quando você está falando de infraestrutura, você não olha muito para o desenvolvimento. Depois que você vai começar a olhar, que daí você vai pegar os gaps. Mas no começo, é assim que eu faço hoje, tá? Eu tento fazer um balanceamento entre as duas áreas para que consiga entrar de forma segura. Legal, legal. Tem um dado aqui para aumentar o nosso entendimento de todo mundo da complexidade que é gestionar cloud, etc. Que é no relatório da Thales, Estudo de Segurança na Nuvem da Thales de 2024. 3.000 líderes de segurança, 18 países, 37 setores. Então, um estudo relevante, não vou falar todos os detalhes aqui não, mas relevante de mercado, estatisticamente aprovado, vai. Ele está falando aqui que 60% dos entrevistados administram mais do que 25 aplicativos SaaS nas suas empresas e 30% falaram que administram mais de 50. E eu, pessoalmente, acho que foi conservador. 25 SaaS, se eu contar na mão que só da minha gestão de comercial mais marketing, cara, ali deve ter pelo menos uns 10. Se a gente for pensar na empresa inteira, deve ter muito mais. Mas enfim, é um número grande de aplicativos SaaS que a gente tem que lidar todo dia. E tem outro dado aqui também que 47% dos dados na nuvem são confidenciais. Porém, a criptografia permanece baixa. Só 10% das empresas alegam ter criptografado mais de 80% dos dados. Ou seja, tem muita informação lá fora, sem criptografia e muita demanda de controle de aplicativos. Agora, minha pergunta para vocês é: criptografia é a solução? Ou, se não for, tem uma bala de prata em algum outro lugar? Eu tô fazendo essa pergunta porque a gente vai puxar um outro tema daqui a pouco também que vai linkar nisso. E a bala de prata você matou, hein, Matheus? Aí Eu quero ver. eu acho que eu vou assistir. Eu acho que não tem, tá? É, Mas assim, o que eu vejo assim, por exemplo, existe
nuvens públicas que já existe a criptografia assim que você cria a conta. Então você criou a conta, tem lá a ES256 já para todos os seus armazenamentos, eh, e tem cloud que não, você tem que realmente escolher a opção para criptografar, né. Isso passa despercebido muitas vezes, né. "Poxa, essa nuvem aqui, ela não está criptografada". É importante? Cara, eu acho importantíssimo a criptografia com rotacionamento de chave, né, aí entra em várias outras questões ali que pode ser feita. Gera custo? Em alguns casos não, em alguns casos não tem custo, né. Mas eu acho importantíssimo. Eu me lembro, antes de entrar para o mundo cloud, né, quando você olhava os vazamentos que tinham, basicamente 99% era tudo de bucket S3, Exato. né. Então assim, hoje mudou muita coisa? Talvez não seja mais esse número, talvez seja um número mais baixo, mas ainda assim eu acredito que a criptografia, principalmente em buckets, seja essencial e, assim, de importância máxima para que isso aconteça. Agora bala de prata, não, eu acho que isso não tem. Essa foi a Mob Mental pro dia de hoje, tá, Léo? Não, essa daí eu acho que é complicado, né, quando a gente fala assim, eh, a gente trabalha muito com esse conceito de SaaS, né, assim, o core da companhia é vender roupa. Então assim, cara, eu não vou focar em tecnologia, dentro da empresa, não é o core da companhia, Perfeito. né. Então assim, é lógico, né, nesse caso específico que da empresa na qual eu tô atuando hoje. Quando você quer investir, esse cara fala: "Meu, o mercado tem pronto, por que que eu vou fazer dentro de casa? Então vamos trazer de coisas prontas de mercado?" Que assim, aí eu olho com dois lados. Cara, realmente traz um benefício que é novas ideias, novas funcionalidades, são coisas que vai facilitar o seu dia no dia a dia. Só que a gestão disso, ela é ruim, né. Então a gente fala da criptografia, que é um dos fatores, eu acho que é essencial ser criptografado, mas no geral ninguém faz. Aí vai muito ao encontro do que o Renato falou, eh, tem situações que tá na tela ali, ó, clique um botão, automaticamente ele já entra no processo de criptografia, nasceu pronto e já tá certo. Dependendo da cloud que você for, não tem isso por default. Então você tem que depois voltar e fazer as ativações, aí que já é, né. Então assim, esse processo de voltar E se o depois já tá perfeito. funcionando, não mexe mais, porque assim, ó, virou produção, porque é muito rápido, né. E no geral os projetos eles nasceram para ontem, né, então, pra você poder voltar atrás, aí já vai virar conceito de RDM, gestão de mudança, e aí você tem que fazer uma série de testes que não necessariamente você vai ter. Então assim, acaba passando, né. Deixa eu botar uma complexidade nisso tudo, esse voltar depois de ajustar, e aí você lançou um multi-cloud aqui logo lá no comecinho, e eu lembro claramente no boom de cloud, todo mundo começou a falar de cloud, etcétera, falar: "Vamos todo mundo para X, para Azulzinha ou para outra", enfim, Azure, vamos todo mundo para Azure, aí depois ou todo mundo vai para AWS, e aí em algum momento falou: "Opa, essa conta tá ficando cara, o outro tá me dando um descontinho maior, muda um pouco para lá, aí joga um pouco para cá". Mas naquele movimento inicial, você se preparou, você analisou, você configurou, você protegeu, você aumentou a maturidade naquela. De repente o negócio fala: "Ó, FinOps precisa jogar para o lado de cá". Não tem esse mesmo cuidado na segunda e na terceira. Joga para lá, joga para cá, e a gente vê uma maturidade entre as clouds dentro da mesma empresa, sendo utilizadas pela mesma empresa, totalmente diferenciadas. Exato. Aí que vem os ataques cross-cloud, né. Aí, É aí fala que mais vem pra gente, fala mais pra exatamente. gente, o que são os ataques cross-cloud? Eu vou dar um exemplo prático, tá, que eu vi acontecer, né. Vamos fazer uma experiência nessa nuvem pública. Aí criaram um ambiente, vamos deixar o monitoramento desse ambiente habilitado aqui com o servidor de monitoramento aberto para nuvem. Não acharam interessante subir outros ambientes naquela cloud e migraram para outra, mas com interconexão entre as clouds ali. Uhum. Ocorre que esse sistema de monitoramento ele foi esquecido, né, foi esquecido e ele tinha vulnerabilidades. O que ocorreu? O ator entrou nesse sistema de monitoramento, atuou nessa primeira cloud e ele tinha acesso full a outra cloud que tinha uma segurança teoricamente mais elevada e acabou comprometendo as 2 clouds, né. Então existe muito essa questão de maturidade em cloud. Quando você tem múltiplas clouds, você tem que equalizar isso daí numa régua
elevadíssima. E muitas vezes ela não tá elevadíssima. Assim, o pessoal que tá assistindo com certeza vai ter essa situação. Se você tem múltiplas clouds, elas se comunicam. Ah, sim. E aí, Cristiano, vou colocar mais um negocinho para você responder pra gente, mas quando a gente tá falando de multi-cloud e a gente tem um CSPM para poder tentar equalizar as pontas, né? No final do dia, tudo quando a gente fala de qualquer tipo de ataque, a gente tá falando que o cara vai ganhar um usuário, o cara precisa ter uma credencial Hum. privilegiada, uma credencial que seja com algum tipo de privilégio para poder ganhar e efetuar qualquer tipo de ataque. Exato. Quando a gente fala de multi-cloud, eu tô falando de que o meu acesso ele tá lá no on-premise, ele tá lá na cloud, ele tá lá na outra cloud, e aí esse cara sai da empresa, eu tenho que desligar esse cara lá, eu tenho que desligar. Me coloca junto com essa É loucura. sua experiência de multi-cloud versus acesso. Eu acho que essa palavra loucura, eu acho que resume tudo. Fazer a gestão da identidade, cara, é um negócio muito complexo hoje. E assim, quando a gente fala de segurança da informação, a gente fala de conceder o mínimo de privilégio necessário para que a pessoa possa desenvolver o seu trabalho no dia a dia. Só que isso daí não necessariamente vai funcionar do jeito que você esperava. Porque assim, pô, para fazer determinadas coisas, você precisa de um privilégio um pouquinho maior, né? Eu posso falar assim com propriedade, que assim, já faz um tempo que eu venho trabalhando com cloud e vendo, né, vários ferramentais que o pessoal tenta vender no mercado justamente para falar assim, ó, deixa que esse trabalho eu faço por você e eu vou te dar visibilidade amarrado com algum CIEM e você vai ter, né, análise de comportamento, análise do todo, assim, né? Que na verdade não necessariamente vai te mostrar aquilo que realmente é o que você precisa. Hoje, eu falo assim, uma credencial do Renato, por exemplo, que ele tem o privilégio e ela vazou, me gera um problema na qual a ferramenta vai falar para mim, cara, é um acesso válido, né? Então, assim, mas o comportamento tá diferente um pouquinho, mas não tanto. Então, assim, se sua régua de gestão em cima disso não tiver bem azeitada, você não faz gestão em cima disso, tá? Hoje é uma realidade no que eu passo hoje, né? A gente está num processo de criação de gestão de identidade. Então, assim, através de ferramentas, que até então é artesanal. E quando você trabalha com o conceito de outsourcing, de gestão, de cloud, é pior ainda, porque assim, você não sabe quem está gerindo sua cloud. E hoje é uma realidade que eu passo. Então, se você, respondendo a sua pergunta, é difícil? Cara, é quase impossível no formato que eu atuo hoje, né? Ai, ai. Se não tiver um ferramental, porque assim, eu falo muito pro meu time, não adianta você ter uma Ferrari e não saber andar. É. Ou andar nas ruas de São Paulo, por exemplo, que não tem estrutura suficiente para comportar uma Ferrari. A ferramenta é a mesma coisa. Você pode ter N ferramentas, se ela não estiver configurada da forma correta, é a mesma coisa que você não tivesse nada. E quando você engessa demais, ou seja, customizando muito a ponto de falar assim, cara, aqui não passa nem vento. Aí você gera um outro falso Burocracia positivo, também. burocracia, e você ingessa e Aí você ingessa um negócio, que é outro fator que a gente não pode se dar ao luxo disso, né? Porque senão você começa a jogar contra o negócio. Eu tô apertando tanto do lado de cá, mas, cara, eu preciso que o negócio evolua de uma maneira fluida. Porque senão a gente arruma uma briga com gente grande que não vale a pena. você tem que acompanhar a tecnologia, né? É isso. Gestão de acesso em cloud é a resposta? Resolve? É a bala de prata? Olhando como segurança? É. Posso responder Você tá querendo, Tô querendo, tô ele querendo. tá eu chamo Uma de bola de prata aí. Vamos ver, vamos Eu ver. quero ver, hein? Eu não digo assim, a bala de prata, porque assim, ó, eu vou dar um outro exemplo, porque eu vim pensando nesse assunto hoje, quando eu a caminho pra cá, eu tava pensando, né, assim, ó, quando você fala de ataque lateral, né, eu acho que é um termo aqui que, Uhum. né, eu ganhei uma credencial e eu vou fazer um ataque através das máquinas que estão ao meu lado, tá? Quando eu não faço uma gestão de vulnerabilidade adequada, eu tenho exploits pronto que permite eu fazer uma elevação da credencial. Então, assim, não necessariamente a gestão da credencial é o suficiente, então ela não chega a ser uma bala de prata. Porque uma credencial gerenciada com exploit preparado e ninguém levou em consideração um zero day, por exemplo, eu ganhei a credencial e elevei e assumi a rede como um todo, né?
Então, assim, eu penso que é uma composição de tecnologias que vai fazer com que você chegue próximo à bala de É prata. uma composição, é isso mesmo. É. Nesse sentido, o MFA resolveria? Não necessariamente. Eu falo para você porque eu uso o MFA, né? E da mesma forma que você quebra o CAPTCHA, né? O MFA ele tá numa linha aproximada, assim, de você A conseguir gente vê fazer. ataques que bypassaram o MFA aí, né, cara. Não que isso seja algo facilitado que possa, né, mas, existe, existe. Agora contratualmente, né, vamos levar a gente entender um pouco tecnicamente aqui do que a gente tá falando, tá Uhum. vendo o tamanho das dificuldades, mas no final do dia quando a gente vai falar com GCP, com Amazon, com Azure, com os no ou qualquer outro tipo de player, existe as responsabilidades compartilhadas. Modelo de responsabilidade compartilhada. Esse. Toda cloud tem. Qual eu acho importante vocês trazer o tema, porque se vocês não fazem uma boa leitura do contrato, vocês vão tomar uma surpresa depois, porque fala assim: "Não, mas, a cloud também, tô tranquilo porque eles têm uma certa responsabilidade". Até a página 2, né. Exatamente. Se vocês puderem comentar, eu acho que é legal para quem tá ouvindo a Eu gente. acho que é simples, é só digitar no Google modelo de segurança compartilhada, aí você pode colocar AWS, é um PPT com um slide único. Ali você já consegue ver que você tem uma responsabilidade sobre os suas ações ali dentro, sobre o seu ambiente. A cloud ela vai te dar as ferramentas para que você consiga adequar, né, a segurança no nível que você acha adequado naquele momento. Mas, não tenta imputar responsabilidade por um vazamento de uma credencial, sendo que você, por exemplo, não rotaciona as suas chaves, sendo que você não tem uma MFA. Você tem a ferramenta ali, você pode rotacionar a chave gratuitamente, inclusive. Uhum. Você pode ter MFA gratuitamente, inclusive. Então, assim, você tem as suas ações e suas responsabilidades. Então, assim, a mesma coisa, isso serve a mesma coisa para certificações. Eu preciso de PCI, coloca na AWS, tô sossegado. Não é também. Então, Uhum. assim, existe essa questão, de responsabilidade compartilhada, mas esse modelo deixa bem claro. Então acho que vale a pena para quem tá ali, só colocar no Google ali, modelo de segurança compartilhada, que vai ver realmente o que é a sua responsabilidade, o que é a responsabilidade de cloud. Sim, exatamente. No geral, ela vem por default fechado. E você que escolhe que modelo que você quer trabalhar. Quando você faz essa escolha, automaticamente, essa cláusula já foi para o espaço, entendeu? Assim, é lógico, entre aspas aqui, porque assim, não totalmente, né? Tem as responsabilidades deles também. Mas no geral, quando você pegou um negócio fechado por default e começou a abrir para fazer a sua aplicação funcionar, ali você já perdeu um pouquinho do que era a sua garantia dentro do contrato. Porque assim, no geral, assim, eu te entreguei ela fechada, você que abriu, a responsabilidade é tua, Perfeito. né. E isso é muito comum, tá. Quando a gente fala da facilidade das interfaces gráficas, ninguém olha para firewall de aplicação e dentro do firewall de comunicação de redes e um firewall assim, tem várias camadas de proteção. No geral, eu falo assim: "Ó, eu fiz a primeira camada, tá funcionando? Tá, beleza, tá tudo certo, a aplicação tá entregue". Uhum. Mas você tem uma série de camadas por baixo que você tem que olhar, e no geral ninguém olha. Aí automaticamente vai de encontro, né, ela conflita com o contrato. É, é. É. Aí eu vou trazer um pouquinho mais de até voltando lá no tema que a gente estava falando e pegando o seu gancho aqui. Quando a gente vai falar de, até mesmo expansão, né, vocês são, uma parte varejista, né, Uhum. e que vocês de algum modo crescem Sim. exponencialmente. Então, abre uma loja amanhã, abre uma loja no outro dia, Sazonal também, muitas É. vezes, Dia abre, das fecha. Mães, É. você tem que aumentar. Os eventos são A nuvem ajuda, né, porque certeza. isso faz com que a gente possa escalar. Quais são os riscos que a gente pode trazer hoje, ah, nessa questão de mesmo na sazonalidade ou então nessa expansão de crescimento? Por quê? Só para dar até um pouco de contexto. Amanhã vai abrir uma nova loja. Putz, você vai ter que criar talvez uma nova VCP, uma nova rede e beleza, clica aqui, clica ali, que tem os 2 cliques que a gente pode dar o next, next, finish, mas o risco está por trás,
e eu gostaria de que vocês trouxessem essa visão de expansão de nuvem, que é muito fácil, mas ao mesmo tempo expõe a empresa como um todo. Auto-skilling, às vezes é um problema, né. Mas aí a gente precisa analisar no seguinte sentido, você explora realmente a sua maturidade de cloud permite que você tenha, por exemplo, uma automação que tenha uma base sólida de segurança para fazer o auto-scaling ou para escalar, para subir. Vou dar um exemplo do Terraform, por exemplo. Uhum. Você trabalha com Terraform de forma segura, né, ele contém é hardenizado o seu ambiente, né, eh, eu acho que 99% das pessoas vão responder que não, nesse momento não. Então a gente tem um problema de segurança, eh, grande aí, tá. Eh, Talvez por falta de conhecimento, como eu disse no início, né, talvez por falta de maturidade naquele momento, naquela cloud específica, mas é um problema. Quando há um crescimento, principalmente sazonal, que nós vivemos o varejo, então assim, por exemplo, Dia das Mães, a gente sabe que tem que ter, um processamento maior, adequado àquela sazonalidade, o Natal, Black Friday. Então assim, a gente vê problemas relacionados a isso, né. O que que a gente tenta fazer é, de certa forma, cobrir as pontas ali, né, o digamos, por onde um atacante conseguiria andar, mas entrar, né, mas o ambiente em si, muitas vezes ele tá um ambiente novo, com servidores novos, sem as funcionalidades de segurança que a gente gostaria. Tá. Então isso é um problema. Eu Exatamente. tenho essa visão. Não, eu concordo também. É assim, hoje, da onde que a gente trabalha, a gente não tem automação no formato que nós gostaríamos. Que é um risco também se você não souber fazer ela bem feita, tá. No geral, a automação ela tem acesso a tudo, né, então uma vírgula mal colocada, ele ganhou acesso ao seu ambiente como um todo. E já teve vários casos no mercado, se você pesquisar, a gente vê aí de situações. Vazamento de Terraform, por exemplo, vazamento da infraestrutura inteira da Exatamente. Então, pelo assim, ou falta de conhecimento, ou, meu, dormiu ali e possibilitou na qual pessoas mal intencionadas tivessem acesso à informação e acabou explorando. Hoje a gente, assim, o processo nosso ele é um pouco mais simples em termos de expansão, tá. Então, assim, se for falar só de expansão de loja, cara, é muito tranquilo. Existe possibilidade de cometer erros? Cara, tranquilo. Porque, assim, uma credencial mal criada, porque, assim, meu, se você não levou em consideração que aquele acesso tinha que respeitar aquilo que precisava, pronto, ali já acabou com toda a segurança que você desenvolveu. Você tem um roteiro, porque assim, você segue um processo, você segue todo um mapeamento do que tem que ser feito, né, que você tem um checklist do que tem que ser feito, mas assim, no geral, tem muitas pessoas que olham para aquilo assim: "Ah, criação, pá, beleza", marca um flag ali falando como bem feito, mas não seguiu nada do que foi desenhado. Aí que é o problema. Eu acho que eu achei a bala de prata. Aí você vai dar um corte bonito. Não, mas aí eu vou jogar pra eles pra ver se eles confirmam. E eu acho que o Renato ele vai falar: "Putz, eu acho que é isso daí". Vamos ver. Porque a gente, tecnicamente, a gente tá conversando muito aqui, e a gente vê um gap de que você começou logo no começo falando de pessoa. Por quê? Eh, Poxa, o cara que vai desenvolver o Terraform para poder fazer a expansão, muitas vezes é o cara de infra que vai fazer isso. O cara de infra vai sentar, vai desenhar, modelar, tudo mais, e não vai ter um cara de segurança lá. E às vezes o cara de infra, ele vai olhar com o olhar de infraestrutura. Sim. Aí o cara de segurança, depois que subiu, ele vai lá validar. E aí já passou, porque aí vocês já estão em produção. Tá em E produção, aí não vai vai ficar difícil. E aí o cara às vezes, de cloud, se ele não tem o conhecimento, eh, ele nem vai perceber, talvez, uma nuance pequena de que está expondo alguma coisa, por causa de conhecimento. Pessoa. Eu queria agora explorar o lado pessoa de segurança da informação, conhecimento realmente em cloud e segurança da informação. Vamos lá. É a maturidade, né. Se você tem uma esteira que já faz isso, você normalmente acopla uma esteira de segurança ali, você sobe, você terraforma, você, coloca sua infra como código já de um formato seguro. A nuvem te proporciona
você configurar barreiras, né, para criação de ambiente. Eu vou dar um exemplo, olha, na GCP você não consegue adicionar uma política diretamente no usuário, você tem que adicionar o usuário no grupo. Então você consegue colocar barreiras, a cloud ela te dá essa possibilidade e muitas vezes é gratuita. O que falta realmente é uma pessoa que tenha o conhecimento e que fale assim: "Olha, legal, vamos colocar essas barreiras", que aí é o security by design ali, na criação do ambiente. Poxa, não deu certo, por quê? Porque tá bloqueando isso daqui, você não tá compliance. Então ele te dá essa ferramenta para você ser compliance, mas para isso você tem que ter a maturidade e o conhecimento. Então assim, é o que e muitas vezes eu fazia reuniões com o pessoal de segurança, eh, e eles, migrando pra cloud e não fazia sentido muitas coisas que eles falavam ali. "Não, mas vamos colocar um firewall aqui, um firewall ali", e eu pensando em microsegmentação e eles colocando firewalls e firewalls ali, segregando ambiente, já não fazia sentido. Por quê? Não tinha o conhecimento em cloud. Então, eu acho que talvez seja um caminho mesmo. E Cristiano, dá sua opinião e aí complementa para mim com o seguinte: como é que tá para achar essa pessoa aí no mercado depois? Olha, já vou começar por aí, tá bem difícil, viu, meu? Porque assim, ó, o conhecimento é difícil de você adquirir. Eh, eu sou um cara muito antigo, né? Eu tenho no mínimo 30 anos de experiência, né? E assim, eu comecei lá no passado, escrevendo em Assembly, né? Assim, ó, se você perguntar hoje quem conhece de Assembly, não, é muito raro você achar. Né? Então você sabe exatamente onde é o byte que você está escrevendo, o bit, o byte, onde você está alocando, o que você está alocando de memória, onde você está colocando as coisas. Hoje, com a interface gráfica e com os monte de classe, né, as IDEs aí já vem com um monte de classe prontas, não necessariamente assim, não desmerecendo, lógico que tem muita gente que estuda bastante, mas assim, a grande maioria do pessoal que está começando não conhece a fundo, como que você faz uma gestão de uma pilha TCP/IP, por exemplo. Como que eu sei que eu tô com um backdoor ali, ou com um cavalo de Troia rodando dentro do meu equipamento, com uma porta aberta para o mundo e eu não tô tendo visibilidade? Então, assim, eu falo isso por experiência própria, eu passo por isso hoje com o meu time. É assim, e aí você acaba segregando, que é a dificuldade. Ou você traz know-how pronto de mercado de empresas que têm já um skill com profissionais que conhecem muito, porque assim, certificação não necessariamente quer dizer que o cara conhece. Ele leu muito. Hum? Polêmico isso aí. É, isso, é Vai polêmico. gerar comentário. Não, mas assim, eu falo por experiência, eu sou um cara estudado. Sim, estudei bastante, tem muita coisa que eu não sei. Então assim, por isso que é constante, né, e pra você acompanhar o mercado de tecnologia hoje é bem complicado, assim, porque todo dia surgem coisas novas, É isso. né. E você fala de ideias de desenvolvimento, de soluções, de software, meu, é muito cara, pra você acompanhar tudo de acordo com o que você tem que passar sua grande parte da sua vida só estudando, né. E ainda assim eu acho que você não vai conseguir estudar tudo, tá, né. E dependendo, se você não tiver uma governança corporativa que determine que tipo de aplicação você vai usar, que tipo de linguagem você vai trabalhar dentro da companhia, se torna pior ainda. Por quê? Ah, contratei o Cristiano para fazer uma interface web que vai estar de frente para o mundo e ele desenvolveu em PHP, por exemplo. Aí vem o outro e desenvolve em Python. Aí vem o outro e desenvolve tal. Só que assim, e nenhuma delas foi feito para rodar em um navegador específico. Pelo contrário. Pô, hoje a gente tem uma série de navegadores com as suas particularidades, né? E aí, para você acompanhar isso tudo, cara, é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, Eu acho que vai dificultar mais ainda. exatamente. A tendência é piorar, tá? É piorar, porque eu vejo também um desinteresse do pessoal também em migrar para a área de segurança. E eu tô vendo isso daí na prática. Não, isso daí dá muito trabalho, eu vou continuar aqui no meu desenvolvimento e acabou. E olha que interessante, nesse tema até de desenvolvimento, né, tem um outro relatório aqui da Microsoft, é um relatório de segurança de ambientes multi-cloud 2024. E ele traz que no nível de desenvolvimento, que é o que a gente está falando, 65% dos repositórios de código tinham alguma vulnerabilidade no código-fonte. 65%. É muita coisa. E quando a gente fala que tá difícil contratar, tá difícil desenvolver pessoas e manter essas pessoas, e você me traz uma informação que eu escutei algumas vezes, poucas, mas acho que está começando a fazer um barulho maior, que as pessoas estão evitando mudar para um mundo de cibersegurança,
quando eu olho, eu tô olhando pela janela aqui, tem uma nuvem negra vindo ao nosso caminho, eu vejo essa nuvem vindo no nosso caminho aqui no nosso dia a dia de gestão de pessoas e projetos, as demandas que a gente tem. Sim. Como é que a gente resolve isso? Tem como resolver? Não tem? Cara, eu penso assim, ó, antigamente a gente focava muito em especialistas, né? Se você não for um generalista, você não acompanha. Só que assim, um generalista, ele vai saber de forma superficial de como funcionam as Isso, coisas. cara, mas eu acho mais difícil um generalista você achar um cara bom que seja generalista. Que conheça de tudo. Antigamente era o contrário, né? É. Ah, ninguém queria ter um generalista, você tinha que ter esse Especialistas. mas hoje eu acho que é muito difícil você achar uma pessoa. Aí eu posso usar o termo bala de prata. Cara, é muito difícil você achar um generalista hoje no mercado. Tá vendo? Aí eu utilizo dessas palavras, né, da bala de prata. Mas a visão do generalista, ela cairia como uma luva numa área de segurança da informação. Por quê? Ele consegue falar de sistemas operacionais, ele consegue falar de firewall, comunicação, redes, protocolos de comunicação, como que eu faço a comunicação de força segura, né? Porque assim, hoje, eu quero fazer uma invasão, é muito simples, eu mando um phish, porta 80, pô, quem olha a porta 80 hoje? Né? Eu estabeleci uma comunicação de certa forma não segura, né? Porque porta 80 não é segura, mas eu estabeleci uma conexão. E ali eu consigo fazer tudo, porque eu consigo, né, dependendo do desenvolvimento, eu consigo saber todas as informações da máquina da pessoa e se ela clicar nas interações, ou um mouse move, ou é só de passar o mouse em cima, ele já está fazendo uma interação, ali eu já ganhei algum acesso, né? E o clique, pronto, eu ganhei a máquina. Então, assim, se você não conhecer de tudo um pouco, dificilmente você vai conseguir trazer uma solução de segurança que ajude a focar mesmo e fazer com que o negócio funcione de forma segura. Então agora eu vou tentar, a gente falou de técnico, falou de pessoa, eu vou tentar traduzir aí e fomentar uma pergunta para vocês. Como fica GRC para cloud? Porque a gente tá falando técnico, mexe aqui, mexe ali, mas no final do dia talvez processo, governança, a parte de compliance que você acabou mencionando, indicador, ajudaria a gente a falar assim: "Putz, eu vou começar a mitigar um pouco mais os meus riscos". Como que é o GRC em cloud para vocês hoje? Olha, você falou que você ia tratar os convidados bem, cara. Cara, Você fica lá assim do nada. eu não sigo o script, né, velho? Caramba, Acho que é Eu acho que não é muito pouco GRC, não é? Tem muito pouco. muitas poucas empresas devem adotar uma governança para risco e compliance hoje que atue diretamente para a nuvem. Porque, de certa forma, ainda no Brasil, eh, para o GRC, nuvem ainda é algo que, na minha opinião, é algo novo. E não é, a gente sabe que não é, mas, eu acho que tem muito pouco, cara. É. A gente fala muito de cyber, né? É cyber, é cyber. E a cloud é uma perninha dentro da cyber. Então, assim, hoje eu falo por experiência que, assim, como que eu procuro olhar para a cloud hoje? Eu tenho uma solução contratada, SaaS, né, inclusive, que eu faço gestão de risco. E aí, assim, quais são os principais frameworks? Eu joguei lá dentro. Então, assim, mas você fala assim, cara, mas é muita coisa, você vai olhar para tudo isso? Não, cara, aí é um bom assessment. Assim, você precisa conhecer a, a sua empresa, onde você está e até onde que ela quer chegar. É lógico, vai ter coisas que vão surgir, mas se você conhecer a fundo o que ela faz, como que ela faz, quais são os acessos e para onde ela tem de ir, né? Então por isso que aí tem que ser o casamento ali do governança corporativa, não só governança de TI. Perfeito. Segurança tem que fazer parte do conselho, tem Que que muitas tá vezes, muito. né, tá longe. Exato. Aí você consegue ir azeitando, mas você não trata o todo. Sempre vai ter um gapzinho ali, e você sempre vai estar correndo atrás. Você quer fazer PCI? Pô, PCI, cara, você tem que fazer dessegregação de rede, você tem que fazer VLAN, você tem que fazer uma série de coisas que quase ninguém utiliza nesse formato. Por quê? Conceito de fazer mais com menos, né? Então, assim, putz, como que eu faço um self-checkout que me entregue tanta coisa que eu diminuo a quantidade de pessoas atuando, né? E em vez de eu ter um departamento de crediário, um setor só para fazer venda de seguros, não. Como que eu centralizo tudo isso? Né? E é uma realidade do mercado na qual, putz, para você fazer segurança PCI em cima disso, usar uma ISO da vida, você não consegue, porque uma colide para outra, né?
Então, é bem difícil. Então você tem que conhecer muito e fazendo a lição de casa. Cara, eu gasto muito tempo analisando, pensando, colocando no papel. Aí a gente foi pro software, porque daí o software te dá agilidade, né? Então ele te dá respostas mais rápidas. Mas se você não conhecer a companhia, é um tiro no pé, assim. É mesmo porque ela vai assumir alguns riscos ali, né. Exato. A gente nós não temos o apetite de risco nosso é zero, mas a empresa que vai direcionar os riscos necessários. O importante é ela conhecer os riscos ali, isso é Tem que ter Excelente, excelente. visibilidade. Pessoal, a gente já passou dos 45, mas eu queria fazer uma última rodada aqui que eu acho que a gente chegou à conclusão que não tem uma bala de prata para segurança em nuvem. Conseguiu chegar, né? Não Eu consegui vi que você chegar. tava... Mas eu queria dar uma volta para cada um levantar aqui e falar, não existe bala de prata, mas prestem atenção nesse ponto. Um ponto de cada um. Eu acho que Rodada de fogo. o meu é fácil, o meu é da o meu é fácil. Eu acho que, assim, é o que eu digo desde o começo, é o conhecimento em cloud. Segurança hoje, eu vejo que, muitos especialistas em segurança não possuem conhecimento em cloud, né. Não só em segurança, obviamente, mas, a gente está falando de segurança. Então, assim, se especialize em cloud, porque ela pode ser um facilitador para a segurança muito grande, né. Eh, Ela te traz ferramentas que você hoje no mercado muitas vezes precisa de uma infraestrutura, precisa de meses para implementar, e muitas vezes ali em cloud você deu um check ali. Boa. Então, assim, se especializa, e você vai deixar a sua cloud, muito menos complexa, tá. Você vai deixar ela mais barata inclusive, né, e mais segura. Então eu acho que é a especialização, o conhecimento. Eu concordo. Muito bom. Acho que a especialização é o segredo. Renato, ó, Cristiano, me dá uma outra bala de prata. Não, eu vou complementar o que o Renato tá falando, tá. Eu acho assim, que o conhecimento é tudo, porque assim, eu sei exatamente o que eu tô fazendo e como configurar. Então assim, de certa forma eu vou conseguir fazer com que ele se torne seguro, né. Só que assim, cada cloud tem sua particularidade, então assim, cara, eu vou ter que me especializar em várias clouds, Boa. né. Aí entra o lance do generalista que eu tinha falado. Assim, cara, eu quero me especializar em algo. Cloud é uma realidade, não tem volta mais, assim, a gente nunca mais vai deixar de usar cloud, pelo contrário, eu acho muito remoto. Eh, Levando em consideração o conhecimento, assim, eu acho que a retenção de talentos é um diferencial também, Boa. tá. Eu vejo assim, o mercado ele acaba perdendo pessoas que têm muito conhecimento, que mesmo que não conheça determinada cloud, mas o cara tem know-how, assim, suficiente para aprender aquilo tão fácil e respeitando aquilo que ele já sabe, que ele já trouxe herdando de outras clouds. Boa. E o pessoal deixa embora. Perfeito. Então assim, a retenção de talento, eu acho que é um outro segredo aí que além do conhecimento. Excelente. Tá. Léo, você quer complementar? Você tem um ponto, Eu uma também? sua bala de Nessa prata? rodada? Ué, só se você quiser, não vou te apertar demais. Sim. Tem que ser bala de prata, então. Não, eu vou trazer um tema que eu vi que existe a dor, que é o acesso. O acesso, quando a gente tem essa mania de monitorar, 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 mas chega no final do dia, se o acesso tá ganho, ele vai acabar sendo um verdadeiro trafegando dentro de uma nuvem, ou N nuvens, ou dentro do seu on-premise e nuvem, e a gente acaba não vendo, não colocando a força necessária para um tema que tá crescendo aí, né? Boa, perfeito. Eu vou destrinchar ou trazer a minha perspectiva no que o Léo falou, que eu acho que o que ele falou se desdobra no que eu vou levantar aqui. Vocês dois mencionaram pessoas, conhecimento de pessoas e manutenção de pessoas. Você trouxe um tema de acessos, que pode ser pessoas, para você ter um bom processo ou para você ter uma boa gestão de acessos, você precisa de processos bem desenhados e você precisa de tecnologia. Então a minha bala de prata aqui, fugindo um pouco do calor da bala de prata, pensa em 3 pilares: pessoas, processos, tecnologia. Pensando em cloud, eu acho que equilibra muito bem o que vocês todos trouxeram para a mesa. Exato. Faz sentido? Total. O básico bem feito. Básico bem feito. Caramba, voltou pro básico. Aí, Ih, tá caramba. Boa. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui de novo tentando trazer o melhor do conteúdo de cibersegurança para vocês. Renato, brigadão pela Eu presença. agradeço demais. Valeu demais. Cristiano,
Prazerzão tê-lo aqui com a gente. Léo, mais uma, tamo junto. Pessoal, continua acompanhando a gente. Se tiver algum tema quente que vocês falam, isso aqui seria um bom tema de Redcast, bota aqui embaixo pra gente, tanto no YouTube quanto no Spotify ou na plataforma que você estiver escutando. Se não tiver, me manda uma mensagem no LinkedIn também que eu distribuo com o time de marketing aqui pra gente destrinchar isso um pouco mais. Beleza? Obrigado. Tamo junto. Um abraço. Aí. Redcast.